Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje nós vamos estudar a lição número 4, 25 de janeiro de 2026, onde nós vamos tratar do seguinte tema, a paternidade divina. Nós vamos falar sobre a paternidade divina, entendermos como se discerne a paternidade divina, da primeira pessoa da Trindade Santa. Então, meus queridos e amados irmãos, antes de entrarmos aqui no texto, gostaria de pedir que não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o seu like e deixar aí o comentário que vocês têm achado das nossas escolas bíblicas dominicais, amém? Então, meus amados irmãos, o textuário nos diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. 1 João capítulo 4, versículo de número 14. A verdade prática também nos diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, sou o professor Wilson. E hoje, meus queridos e amados irmãos, nós vamos tratar sobre a paternidade divina, onde nós estamos falando em todo esse trimestre sobre a Trindade Santa, ou se não, a Santíssima Trindade. O primeiro tópico nos diz a revelação da paternidade do Pai. Então, nós vamos trazer aqui a revelação da paternidade do Pai. Definição de paternidade. Paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todo em todos vós. Efésios capítulo 4, versículo de número 6. O Pai é a fonte de tudo, ele é soberano, ele é o princípio sem princípio, ele não é gerado, mas ele é aquele que gera o Filho e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, é importante entendermos que o Pai, que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, ele não é gerado, ele já existia antes que tudo existisse. Então, meus queridos e amados irmãos, é importante entendermos que o escritor da lição desse primeiro trimestre de 2023, o pastor Douglas Batista, ele está dizendo que o Pai não é apenas o Pai no sentido afetivo, mas no sentido ontológico e teológico, ou seja, ele é a origem e a fonte, o princípio de tudo que existe, inclusive dentro da própria Trindade. Então, vamos aqui separar por partes para que você possa compreender melhor. Primeira parte, a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Então aqui o autor, Douglas Batista, ele está afirmando que o Pai é por natureza e não por função temporária. Ou seja, quando o Pai, que é existente e ele não foi criado e nem gerado, ele já é Pai antes mesmo que todas as coisas existissem e desde a eternidade. Então ele não se torna Pai, entendeu? Ele não se torna Pai, ele é Pai eternamente. Isso significa que Deus sempre foi. Por quê? Porque sempre houve o Filho. Não houve um momento em que Deus existia sozinho e depois passou a ser Pai. Não existe isso. Não existe um momento em que Deus existiu sozinho e depois ele criou, gerou, o seu Filho. Não. Ele sempre foi Pai eternamente e sempre será. Segundo, que ele opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Isso aponta para a unidade da Trindade. O Pai, ele planeja, origina, o Filho executa e revela, e o Espírito Santo vivifica. Tudo vem do Pai, mas nada acontece sem o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses de forma separada, mas é um único Deus agindo de forma trinitária. E em terceiro lugar, um só Deus e Pai de todos, conforme nós lemos em Efésios capítulo 4, versículo de número 6. Paulo, ele está dizendo que Deus Pai governa tudo sobre todos. Deus sustenta tudo por todos e Deus habita e age em tudo e em todos. Então, meus queridos e amados irmãos, mediante a tudo isso que nós temos aqui examinado, olhado com riqueza de detalhes, é importante que você entenda que a soberania absoluta do Pai nada escapa
do seu cuidado e nem tampouco do seu controle. A sabedoria e tudo é absoluta em Deus, na primeira pessoa da Trindade, sendo que não são três deuses e não são separados. Eles subsistem e existem eternamente. Então, meus amados, o Pai, ele é a fonte de tudo. O Pai, ele não é criado, o Pai, ele não é gerado, e ele é o princípio sem princípio. Já o Filho é eternamente gerado do Pai, não criado. Há uma diferença entre ser gerado e ser criado. Aí você talvez se pergunte, qual é a diferença, irmão Wilson, da questão da pessoa ser gerada e da pessoa ser criada? Gerada, por quê? Porque é o ato de proceder originalmente de algo. Ele procede de algo. Então o filho, ele é gerado, não criado. E criado é o ato de fazer, entendeu? De formar, de dar forma, de dar criação àquilo. Então o filho, ele procede do pai, ele não é gerado. Ou seja, o pai é a fonte eterna dentro da Trindade, sem ser maior ou menor, maior ou mais importante que os outros, apenas diferente em relação. Então, por que tudo isso diverge entre o nosso conhecimento e o conhecimento de muitas pessoas? Porque é muito difícil as pessoas compreenderem e entenderem desta forma. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse algo bem interessante em João, capítulo número 15, capítulo número 17, versículo número 5. Jesus, ele diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui nós já temos aqui um respaldo bíblico para que você compreenda e entenda que Cristo, ele não é criado, ele é gerado. Ele não, ou seja, o Pai não existiu primeiro e depois ele criou o Filho. Não. Ele existe eternamente. E na oração sacerdotal, Jesus, ele diz, olha, que o Pai, né, glorifica o Filho com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que tudo existisse, ele já era. Você vai ver que João, escrevendo o seu evangelho, João, ele vai dizer assim: no princípio era o verbo. Então, quando a gente pega aquele texto ali que lê, né, de forma literal, no princípio, dá-se a entender na mente de alguns que a palavra princípio ali tem a ver com o início do mundo, porém não. Quando o escritor está dizendo no princípio, o escritor está dizendo antes que o mundo existisse, ele já existia. O verbo, Jesus Cristo, ele não é criado, ele é gerado, então ele já era gerado do Pai. Ou melhor dizendo, vamos assim dizer que Cristo é o Deus homem, né? Foi necessário que ele se fizesse homem, e após a sua ascensão aos céus, ele deixa um sucessor, preparador, invisível, mas que habita dentro de mim e de você, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo da verdade. Então, meus amados irmãos, no terceiro subtópico aqui, do primeiro tópico, né, esse primeiro tópico tem 3 tópicos, então eu vou resumir bem rapidamente aqui os 3, porque estão correlacionados, aliás, os 4, melhor dizendo, estão correlacionados com a mesma identificação do primeiro tópico, né, que é a revelação da paternidade do Pai. Nós estamos falando sobre a revelação da paternidade do Pai. Então, já no terceiro subtópico, quando nós estamos falando sobre o Pai gerou o Filho, então, olha só que interessante. O Filho, gerado pelo Pai, também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. Então, eles são 3 em uma única essência. Que essência é essa? Deus. Eu falei nas lições anteriores, quem já me acompanha deve estar lembrado, que nós falamos sobre a questão do ser humano, que ele é trino, né? Dotado de corpo, alma e espírito. E eu dei uma breve pincelada dentro da questão da Santíssima Trindade, e nós temos várias referências para isso. Por exemplo, a água, né? Se você pegar a água e você colocar na geladeira, ela vai congelar, vai se tornar algo sólido.
E se você pegar água e colocar para ferver, ela vira vapor e desvanece, né? Então aqui, com um único elemento, você consegue fazer 3 substâncias. Assim é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são um em essência como Deus, porém com 3 pessoas distintas. Por quê? Porque o Filho, ele é o caminho, e o Espírito Santo é o agente preparador. Então nós temos aqui a Santíssima Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo subtópico, reconhecendo a paternidade do Pai. O primeiro subtópico nos diz assim: confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus é um ato central da fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus está nele e ele em Deus. 1 João capítulo 4, versículo número 15. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Essa capacidade não nasce da carne nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Já negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Então, aqui o escritor está querendo dizer da seguinte forma, ou melhor dizendo aqui, né, o texto, é que não tem como o ser humano reconhecer que Cristo é o Filho de Deus sem que seja revelado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui falando com meras palavras humanas, né? Existem pessoas que falam abertamente, declaram publicamente que Jesus é o Filho de Deus. Porém, esta declaração é apenas verbal, porque crer e acreditar procede do Espírito Santo. É por isso, meus queridos e amados irmãos, que uma pessoa que é crente, ela tem certeza de salvação, porque ela acredita em Deus, em Cristo como Deus, como caminho. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela duvida de sua salvação. Você pode perguntar para qualquer um ímpio se ele tem certeza de salvação. E a primeira palavra que o ímpio vai dizer é: eu não tenho 100% de certeza de que estarei salvo. Por quê? Porque a sua mente está cauterizada e centrada no pecado. Ele sabe dos seus atos. Não tem o Espírito Santo de Deus. Porém, aquele que confessa a Cristo, que anda no Espírito, ele tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é que faz com que ele reconheça que Cristo é o Filho de Deus, fazendo assim com que ele creia que ele está salvo, que ele já tem a salvação, e que após a sua morte, os céus o aguardam e o esperam. Então, meus amados irmãos, reconhecer que Cristo é o Filho de Deus não é apenas falar abertamente em público, não é apenas confessar de boca, não é apenas declarar para multidões que você crê, que você acredita, mas é realmente você crer e acreditar dentro de si, sem duvidar que Cristo é o Filho de Deus, que ele é o caminho. E o escritor aqui conclui dizendo que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo de número 28. A perfeição do amor do Pai. Segundo subtópico, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Abrindo aqui um parênteses e trazendo novamente a memória, retorno aqui a falar novamente, aqueles que já têm me acompanhado nas aulas anteriores, lembra perfeitamente que eu falei que não tem como uma pessoa ter amor sem primeiro conhecer o que é o verdadeiro amor, sem primeiro ele sentir ser amado por Cristo. Porque quando você sente o amor de Cristo por você, você sabe verdadeiramente amar e entender. Por quê? Porque você faz uma reflexão do seu passado, de quem você era, para quem você é, e o amor de Cristo agora habita em você, e você traz em si o mesmo sentimento e o mesmo amor que houve em Cristo Jesus.
Você vai ver que o apóstolo Paulo, após convertido, escrevendo sua carta, agora me falha qual foi a igreja que ele escreveu, ele diz que em nós haja o mesmo sentimento que um dia houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Observe que quando ele vem dizer que Deus, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, ele abdicou-se de sua glória, tornando a forma de homem e sendo obediente por quê? Por amor. Porque em João 3, capítulo 3, versículo número 16, vai dizer que Deus amou o seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando ele aniquilou-se ou esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, e sendo obediente até a morte e morte de cruz, ele teve ali o exemplo ou a exposição clara do amor de Deus para com a humanidade. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos o mesmo sentimento que houve um dia em Cristo Jesus, o apóstolo está dizendo que nós temos que amar as pessoas assim como ele amou. É como eu falei, quando você faz uma reflexão do seu passado, de quem você era, para quem você hoje é, você passa a enxergar para as pessoas como Cristo enxergou você, não olhando para o seu passado, porque as coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo, mas olhando com um olhar de amor para com o ser humano, por mais pecador que ele seja. Então, meus amados irmãos, Deus, ele é amor. Deus, ele é amor, e importa que os que estão em Cristo, né, nova criatura é. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar o seu Filho. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Agora, olha só que coisa interessante aqui. Por quê? Quando o escritor aqui ele vai dizer que fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos, é porque ele está dizendo, olha, nós não merecíamos, a gente não merecia nada. Porém, o amor de Deus ele é tão grande pela sua criatura que ele nos dá o direito de sermos filhos, claro que filhos por adoção, né? Porque filhos só temos, nós estamos na lição número 3, na lição passada, mas de todos os privilégios que o próprio Filho de Deus teve, nós temos. Em João capítulo 14, você vai ver Jesus dizendo que vai para o Pai, vai preparar lugar, para que onde ele estiver, nós também estejamos. Então, tudo que o Filho tem, nós também vamos ter, mesmo sem sermos merecedor, porque aonde abundou o pecado, no mundo onde o pecado abunda, a misericórdia de Deus, ela está em superabundância. Então, meus amados, esse amor ele é pessoal, não é apenas geral, mas individual, voltado para cada filho que crê. Aqui também eu quero fazer aqui uma pausa e trazer aqui para o vosso entendimento também, que quando o escritor ele está dizendo que ele não é apenas geral, mas individual, porque nem todos querem receber esse amor, nem todos terão esse amor. Alguns partirão sem sentir, alguns partirão sem vivenciar, alguns ficarão aqui na terra sem verdadeiramente provar e sentir esse amor. Então, esse amor ele é voltado para cada filho que crê. Então, se você crê, saiba que este amor ele é pessoal, ele é só seu. Assim como o amor do Pai é a fonte de nossa vida, nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Terceiro subtópico, as bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança de nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isto não significa que o crente não possa perder a sua salvação. Pode sim, com certeza.
principalmente se ele achar que simplesmente que por confessar, agora já é filho, já tem a salvação e pode andar de toda forma. Isso não quer dizer que ele não vai perder sim. Porém, assim que o Espírito Santo habita em nós, testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. É simplesmente aquilo que eu falei. O amor de Deus nos dá a confiança de salvação, porque ele não nos dá temor, ele nos dá a certeza de salvação. Quem teme ao inferno, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo crente, ele precisa reconhecer que o Espírito Santo que habita dentro de si, ele já lançou esse temor fora. Que o Espírito Santo que está em si, dentro de si, ele lhe dá a confiança e a certeza de salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tirou esse temor. Este temor ele ficava para quando nós estávamos no mundo, porque andávamos segundo as nossas próprias concupiscências, segundo os nossos próprios desejos da carne. E quem está na carne sabe sim perfeitamente dentro de si que salvação ele não tem, principalmente se estiver afastado, ou se estiver dentro da igreja, vivendo de toda forma, como ele falou aqui, né, que isso não significa que o crente não possa perder a salvação, pode sim, mas quando ele anda no Espírito, ele tem certeza, meus irmãos, plena certeza de que a salvação ela é exata em Cristo Jesus. Terceiro subtópico, a experiência do amor do Pai. O primeiro subtópico do terceiro tópico, o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Aqui chegamos a um ponto muito importante, porque você vai ver que o salmista ele vai dizer que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia ela vai dizer que Cristo ele é o verbo vivo que se fez carne. Jesus disse, eu sou a lei e as escrituras. Jesus disse, eu sou a palavra. A Bíblia ela diz que ela é viva e eficaz. Então, o amor que está em nós não vem de nós mesmos. É fruto do Espírito Santo. E este amor, que é fruto, obra do Espírito Santo dentro de nós, ele é aperfeiçoado no crente. Mas, para isso, existe um ponto fundamental, que é guardar a palavra. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido dentro de nós. Só existe uma forma de amadurecermos em amor, é por meio da palavra de Deus. É guardando a sua palavra no nosso coração. Não existe outra forma, porque quanto mais conhecimento você tem, mais amor você tem por Cristo. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais apaixonado você fica por Ele. Por quê? Porque é de Cristo que as Sagradas Escrituras testificam. O próprio Jesus ele falou, é de mim que as Sagradas Escrituras testificam. Então, guardar a palavra, viver a palavra é a única forma e o único meio do amor ser aperfeiçoado. É por isso que o ímpio, ele não tem amor por Deus. É por isso que o ímpio, aquele que não conhece a palavra, ele não tem amor por Cristo, porque ele não tem nem o Espírito Santo e nem tem guardado a palavra e nem como conhecer a palavra. Mas eu não creio nem acredito em uma pessoa que diz que é crente em casa, em uma pessoa que diz que não precisa ir para o templo para ser crente, que diz que lê, aliás, ler pode até ler, mas acrescentar no coração e ter como uma fonte de vida, de amor, a palavra de Deus, essa pessoa ela não tem, porque é necessário que ela conviva em união com os servos, com a noiva, com a igreja do Senhor, porque Cristo ele vai vir buscar a igreja, e não confunda dizer que nós somos igreja, não confunda, nós falamos aqui na lição anterior, que nós somos templos e morada do Espírito Santo, mas igreja é totalmente diferente. Então, qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, nisto conhecemos que estamos nele. Essa obediência prática à palavra é evidenciada externa de
de um amor interno e verdadeiro por Deus. Não há amor genuíno de Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido dentro de nós. Um simples detalhe, um simples passo a ser tomado, por pequeno que seja, isso nos traz um amor, um fortalecimento do amor de Deus dentro de nós. É por isso que nós temos que fazer uma análise de nós mesmos, né? O apóstolo Paulo vai dizer, examine-se o homem a si mesmo, né? Lá quando, na ceia, ao celebrar a ceia. E esta análise que ela é feita, um simples detalhe faz com que o amor de Deus ele seja fortalecido dentro de nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nossos corações. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Segundo subtópico, o amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. 1 João capítulo 4, versículo de número 12. Olha só que coisa poderosíssima, meu irmão, falada pelo discípulo do amor. Este discípulo, alguns teólogos acreditam que ele era bipolar. Quando Jesus o chamou, né? Alguns acreditam que ele era bipolar, que ele tinha dupla personalidade. Ora ele estava bem, ora ele estava agressivo, né? Tanto que você vai ver que quando Jesus não é bem recebido lá em Samaria, ele vai dizer, quer que o Senhor quer que nós façamos como Elias, que ore e desça fogo do céu e os consuma. E em outra ocasião, você vai ver que quando Jesus ele envia ali os seus discípulos a uma missão, João ele chega para Jesus e diz que viu uma pessoa que expulsava demônio e foi lá e proibiu porque não os seguia. Ou seja, na mente de João, Jesus só usaria os 12 discípulos. Então Jesus o repreende ali, né? E numa brincadeira, Jesus ele o chama, ele e seu irmão, né, de Boanerges, num apelido, né, que significa filhos do trovão. Mas você vai ver após o Pentecoste, esse homem, um homem amoroso, um homem carinhoso, escrevendo livros, né, escrevendo cartas, e você vai ver que nas suas epístolas ele usa um termo muito carinhoso, né, para a igreja, chamando de filhinhos, filhinhos, não pequeis, filhinhos, né, e fala muito do amor. E então você vai ver que ele está dizendo aqui, ó, que ninguém jamais viu a Deus. É tanto que até o próprio Moisés queria ver a face de Deus. Deus disse, não, não é permitido. Mas eu vou fazer com que passar ali entre a rocha, você pelo menos vai me ver de costa. João ele está dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Então João ele está dizendo que Deus ele é revelado e manifestado quando nós sentimos amor um para com o outro. Entendeu, meu querido e amado irmão, minha irmã? Porque aquele que vive em casa, que é crente em casa, que diz que jejua em casa, que ora em casa, que lê Bíblia em casa, como ele não representa a Jesus Cristo e nem a Deus, porque ele tem que demonstrar o amor no meio dos seus. O mundo tem que enxergar Cristo nele por meio do amor que ele tem que ter com os seus, com a sua igreja, com o povo, com as pessoas. É por isso que João ele vai dizer que se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Porém, este amor ele tem que ser manifesto de diversas formas, não só apenas, né, com a nossa aparência, né? Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama, de fato, revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus. Aqueles que ainda não o conhecem. Terceiro subtópico. Do terceiro tópico, para concluirmos, fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo de número 19. João está dizendo, olha,
Amar a Ele não foi uma escolha nossa. Amar a Ele foi uma escolha primeiro dele, de Deus. Porque primeiro Ele nos amou. Primeiro Ele nos amou. Eu falei na lição passada que Cristo ele foi o Cordeiro morto antes que existisse vida, né? Antes que o mundo existisse. O projeto de salvação da humanidade por amor, Deus já tinha determinado, ou seja, Deus ele já via eu e já via você. Deus ele já nos enxergava e na ocasião certa, no momento certo, deu o seu filho por amor. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filho em Jesus. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes de nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Antes mesmo de o conhecer, ele já nos amava. Antes mesmo de nossa existência, ele já nos amou. Nos amou quando nós andávamos no mundo, embriagados, drogados, alguns se prostituindo, outros cometendo práticas delituosas. Ele já nos amava. Ele já nos escolheu amar e por isso sejamos gratos a Ele, por isso sejamos fiéis a Ele. Como eu falei anteriormente, no mínimo detalhe nós demonstramos o amor de Deus. Meus amados irmãos, espero que esta aula tenha sido muito esclarecedora para as vossas vidas, que tenha sido de grande edificação para as vossas almas, que vocês cresçam imensamente na graça e no Espírito Santo de Deus. Estamos concluindo mais uma lição e nós vamos estudar na próxima semana a lição número 5, 1º de fevereiro de 2026, onde nós vamos falar o Deus Filho, nós vamos falar do Deus Filho, a saber, a pessoa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que você tem achado de nossas escolas bíblicas dominicais. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.